E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar com você sobre a encarnação de Cristo. Antes, porém, quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, vamos compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Como tenho dito, o nosso intuito é falarmos de Jesus por meio da internet. Então, conto com você. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e ative os sininhos das notificações. Sem mais demora, bora pro vídeo. Falarmos de Cristo sempre é algo poderoso e maravilhoso. Mas quando falamos de Cristo, estamos falando da centralidade das Escrituras. A Bíblia diz que todas as coisas convergem a Ele. Por isso é tão importante olharmos para Cristo. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados e não somos confundidos. A Bíblia diz que quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados à imagem dele. A Bíblia fala sobre olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. São inúmeros os textos que nos dizem, olhe para Jesus. E hoje nesse vídeo eu quero olhar com você sobre esse momento tão importante na história da humanidade. O dia em que Cristo se encarnou. A pré-existência de Cristo aponta que Jesus já existia antes de se encarnar como ser humano, porque ele é pré-existente. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos claramente diversas manifestações de Cristo. A própria Bíblia diz que o Verbo se fez carne e se encarnou, se manifestou, andou em nosso meio. Mas quando olhamos atentamente para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Jesus aparecendo de várias formas e várias maneiras. Por exemplo, quem foi o homem que almoçou com Abraão? Foi Cristo. Foi uma cristofania. Foi Jesus que almoçou com Abraão. Sempre quando nós encontramos no Antigo Testamento a palavra anjo com letra maiúscula e este recebe adoração, não está falando de um anjo comum, nem de um anjo de uma patente maior. Está falando do Cristo, do Verbo encarnado. Então, o primeiro ponto aqui, antes de falarmos da encarnação propriamente dita, é que o Verbo se encarnou, porque ele já existia antes. Jesus é Deus, ele nunca foi criado, ele sempre existiu, ele não tem início, não tem fim. Por isso ele é digno de toda honra, glória e louvor em todo o tempo. Agora, uma outra coisa sobre a encarnação de Cristo é olharmos para ela e sabermos, Jesus se tornou um homem e não se disfarçou de um homem. Qual a diferença disso? Muita gente pensa assim, Jesus se vestiu de um homem, por dentro ele era Deus e por fora tinha uma capa humana. Não, não, não. A Bíblia nos mostra que ele foi tentado, sofreu as mesmas emoções, paixões, desejos, necessidades que todos nós temos. Jesus não se vestiu de um homem, ele se tornou um homem. A Bíblia diz que ele se fez carne, mas com um detalhe. A Bíblia nos fala que a carne de Jesus não era pecaminosa, porque ele foi gerado da semente santa do Espírito. Jesus não veio com uma natureza caída. Jesus foi feito um homem como Adão no início, sem pecado. Mas o ponto aqui para nós é, Jesus não se vestiu de um homem, ele se tornou um ser humano. E esse mistério por si só já explode a nossa cabeça. Como Deus Todo-Poderoso pôde entrar dentro de um corpo humano pequeno de uma criança. E esse pequeno corpo não explodiu? E tudo isso motivado por um amor descomunal. Tudo isso para salvar a mim e a você. Um terceiro ponto importante sobre a encarnação de Cristo é que de fato ele se esvaziou da sua divindade, como diz Filipenses 2,7. Veja, atributos que Deus, somente Deus tem, Jesus deixou quando veio a essa terra. Ele não tinha mais a onisciência, a onipresença e a onipotência. Por isso ele tinha que se locomover, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele precisava da unção do Espírito Santo sobre ele, porque como homem, como humano, ele necessitava, como todos nós, da unção do Espírito. E por isso que muitas vezes Jesus tinha que perguntar às pessoas o que elas queriam, porque Jesus não tinha toda a ciência enquanto esteve nesse mundo como homem. Mas algo importante ainda sobre isso, que Jesus, enquanto esteve nessa terra, não deixou de ser Deus. A Bíblia nos mostra que ele foi aqui na terra 100% homem, a sua humanidade, a sua carne, as suas emoções, a sua natureza humana, ainda que santa, mas humana, mas em essência ele permaneceu sendo Deus, desprovido dos seus atributos, a se tornar como um de nós e ser um substituto perfeito. O quarto ponto sobre a encarnação de Cristo é que esse esvaziamento foi temporário, pois a Bíblia diz que nele hoje habita toda a plenitude de Deus, como está escrito em Colossenses 2, 9 e 10. E ainda algo poderosíssimo sobre isso é que, enquanto Jesus esteve como homem nessa terra, a qualquer momento ele podia acessar toda a sua divindade para resolver os seus problemas. Como diz João 10, 17 e 18. Mas se assim o fizesse, ele não poderia nos salvar como um homem. Por isso ele abriu mão disso, para ir até o fim como homem, para nos salvar e ser o nosso perfeito substituto. Com certeza essa foi a maior tentação que Jesus teve, tendo a oportunidade de acessar os seus atributos, pois ele não deixou de ser Deus enquanto esteve nesse mundo, mas ele preferiu abrir mão para viver como um homem, nos dar o exemplo e principalmente nos salvar, porque somente assim seria possível nos resgatar. Pois se ele viesse como Deus, não valeria. O próprio Satanás iria dizer, assim não vale. Quem pecou foi o homem, não foi Deus. Por isso ele se tornou como um de nós para nos resgatar. E hoje ele está pleno, ele se esvaziou temporariamente e hoje habita em toda
plenitude de Deus. O quinto fundamento sobre Jesus, ele poderia pecar? Essa é uma discussão muito grande em meio à teologia, mas eu pessoalmente creio, olhando para as escrituras, que sim, Jesus poderia pecar. A Bíblia fala sobre Jesus ser tentado, inclusive ser tentado em todas as coisas e sem pecado. A Bíblia fala de Jesus resistindo, de aprendendo a obediência pelo que sofreu. Se nós não entendermos que Jesus poderia pecar enquanto esteve como homem nessa terra, estaremos falando que Jesus fez algo teatral. Já que se ele não poderia pecar, então por que ele foi tentado? Aquilo não fazia efeito nenhum a ele. Então, no conjunto da Bíblia, nós podemos chegar à conclusão que sim, Jesus poderia pecar. Mesmo não tendo a natureza pecaminosa, mas como Adão lá atrás, sem natureza pecaminosa, Jesus, o segundo e último Adão, poderia pecar, mas não pecou. Ele foi até o fim como um Deus encarnado e venceu a morte, o pecado e o inferno. Tudo para nos resgatar e nos dar vida hoje. Enfim, falarmos de Jesus e da sua encarnação é algo que de fato deve constranger e fascinar os nossos corações, pois nenhum outro chamado Deus poderia fazer o que Cristo fez. Por isso Jesus hoje está no céu, assentado à destra de Deus, recebendo toda a adoração, aguardando o momento certo para voltar a essa terra e colocar as coisas no lugar, estabelecer o seu reino, ser adorado e reconhecido por todo ser humano de todas as eras, de todos os tempos. Estabelecer o seu domínio sobre todas as nações de uma maneira literal, porque um dia ele se encarnou, porque um dia ele se tornou um ser humano. E como ser humano venceu a morte, o pecado, o inferno, os principados, as potestades. Enfim, Jesus é digno. Quero fechar esse vídeo aqui e dizer a você, compartilhe com seus amigos, espalhe essa mensagem. Vamos falar de Jesus através da internet, que os nossos corações estejam incendiados a cada dia mais, aguardando, esperando e apressando a volta de Jesus. Um grande abraço, pessoal, Maranata, e até o próximo vídeo.